sejam bem-vindos a mais um Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar do nosso órgão principal, né, o coração. E para a gente conversar sobre isso aqui, eu trouxe aqui o Dr. Jarbas Ferrari, uma sumidade no assunto, um amigo pessoal e o meu cardiologista. Então, Dr. Jarbas, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Prazer é meu, prazer por ter feito esse convite. Para nós podemos conversar um pouquinho a respeito de algumas coisas em relação à cardiologia hoje. Maravilha, né? Aqui a gente começa sempre falando do que levou a pessoa a ir por essa área, né? Porque todo mundo acaba tendo um propósito que define, que fala, eu quero isso aqui, eu tenho um sonho, né? E depois acaba trilhando aquele caminho. O senhor foi trilhar a cardiologia e ainda a cirurgia cardiovascular. Conta pra gente um pouco dessa história. Eu sou de Araçatuba, estado de São Paulo. Sou formado na Faculdade de Medicina de Botucatu, que ela pertence à Unesp. Tá? Sou da 15ª turma, quer dizer, comecinho da faculdade. Eu sempre, assim, tive uma vocação. Eu tenho uma irmã que é médica e eu tive assim, uma tendência à área médica. E a cardiologia chamou muito a atenção, porque ela é uma coisa um pouco diferente. Ela tem um processo que ela é médico, que ela vai ver o paciente. Ela é uma coisa dinâmica, o que me chamou aí para a cirurgia cardíaca, e ela envolve tanto a parte mecânica como hidráulica. Então, na verdade, você tem que saber a função elétrica, tem que saber eletricidade, o potencial de ação, o potencial de repouso, você tem que saber a diferença de potencial entre dois pontos, a parte elétrica, tudo que um eletricista, tem que saber. Nós somos o eletricista do coração. E você tem que saber a parte mecânica, são assim, o funcionamento de válvula, o processo de contração, que é o torque do motor. Então, mexeu com hidráulica, mecânica e elétrica. E a área médica, quer dizer, juntou tudo num bolo só. Porque uma coisa interessante que acontecia, a primeira cirurgia que nós fizemos em Botucatu, em 1977, quer dizer, faz tempo já, nós montávamos, não tinha os aparelhos, não existiam, hoje são descartáveis. A Harvey, depois a Braille Biomédica, fez descartável. Mas nós fazíamos, eram todos de vidro, e nós preparávamos durante 15 dias um material para fazer uma cirurgia. 15 dias operava. E assim, as válvulas que eram biológicas, eram construídas de Duramater. Você tirava a Duramater no necrotério da faculdade, preparava essa Duramater, confeccionava as válvulas e você ia colocar essas válvulas no paciente. É assim, de uns anos para cá, de 77, 80, 81, 84, já estava bem moderno. Já tinha sido preparado já uma série de coisas que mudou. Em vez de ser Duramater, colocou-se uma válvula de pericárdio bovino, tratada com gluteraldeído. E assim a gente fazia, eu era da cirurgia experimental, quando eu já era formado, já era médico, e eu era da cirurgia experimental de São José do Rio Preto, com Braille. E aí nós operávamos carneiro para ver a durabilidade dessa válvula. Porque o carneiro ele tem uma calcificação em torno de 9 vezes mais rápida do que a do ser humano. E a gente operava para ver isso. E conseguimos chegar a um cálculo de um líquido gluteraldeído em que ele preservava mais a válvula. Então não era igual a Duramater, que ela rompia com facilidade. Isso preservava mais. Isso aí nós estávamos conversando a respeito. Eu tenho uma paciente que eu operei em 1990, aqui no Mato Grosso,
fiz uma troca de válvula e uma ponte safena. E ela tem hoje 87 anos. Mora no interior do Mato Grosso. Ou seja, já se passaram aí 36 anos. E a mesma válvula. Mesma válvula. Quer dizer, o material utilizado ele é de extrema confiança e durabilidade. Quer O dizer, mecânico foi muito bom, né? o mecânico foi. Isso me faz lembrar até uma piadinha do médico que levou o carro para consertar com o mecânico. E o mecânico consertou o carro e pediu um absurdo do preço, né? E aí o mecânico falou, mas o senhor não é médico, o senhor não cobra R$ 900 numa consulta, né? Então, aqui, olha o tempo que eu levei aqui para fazer isso aqui, dá 10 consultas suas, então estou cobrando R$ 9.000. Aí ele falou, pois é, o médico respondeu para ele, falou, mas eu funciono, opero a máquina, conserto a máquina com ela funcionando. Né? Diferente de você que desliga e tal, tira a peça e vai, né? Pode ir para casa à noite, não, a minha tem que estar funcionando. Exatamente. Eu fiz cirurgia cardíaca em São José do Rio Preto. Fiz UTI, fiz cirurgia torácica, fiz cardio. E assim, as coisas foram puxando, uma coisa foi puxando a outra. Uhum. E... Mas é um gosto por várias atividades e assim, acho que é o olhar para o ser humano para entender essa complexidade, mas também entender a beleza e o desafio que tem por trás daquilo, né? A medicina, ela não é um mercado. Ela é que nós chamamos de uma vocação. Ela tem, você tem que ser remunerado, mas ela é você tem que gostar do que você faz. Se você entrar nela só por causa de uma área, por causa de parte financeira, você vai se dar mal. Porque ela ela consegue te dar isso, mas ela não é isso. A medicina é uma coisa assim, você tem que gostar. É um sacerdócio. Eu acho que essa talvez seja a palavra, né? O sacerdócio onde você quer muito ajudar o outro, tem essa quase que uma missão, né? De ajudar, de contribuir, de salvar vidas, de contribuir com o outro e de se sentir aliviado, contente, né? Feliz por ter, por exemplo, como essa senhora que operou há 37 anos, ela continua vivendo até hoje, 87 anos, com a mesma válvula. Eu operei ela na Santa Casa. Naquela época nós estávamos operando na Santa Casa. Foi uma trajetória, né? Até chegar. Mas isso aí é o seguinte, você tem que gostar do que você faz. Se não gostar, é assim, você vai ter. Mas é assim, você não pode mirar a parte financeira. Eu, graças a Deus, eu consegui. Eu tenho uma vida confortável e eu consegui separar o que eu gosto sem ser um cara dependente disso. Né? Esse tema que o senhor toca, ele é muito atual, né? A gente vê muita gente atuando, muitos profissionais atuando na área médica com uma postura muito mais, às vezes, de um marqueteiro, né, de vender algo, de vender uma solução, né, uma alternativa de mudança, do que propriamente aquela coisa de entender, olhar para a pessoa, entender toda a complexidade que está por trás do ser humano, né, e buscar uma ajuda genuína. Isso é complicado, porque você tem todo uma parte ética, um conselho que está visando isso, está olhando por isso, e assim, depende exclusivamente da cabeça de cada um. Então, vamos supor, eu sou desse jeito. Sim. Eu tenho 3 filhos, os 3 são médicos e têm a mesma postura. Eu evito o máximo possível entrar nesse mérito, porque não cabe a mim julgá-los. Mas
a minha postura e que eu sinto como sendo de uma área médica é de um cara que gosta daquilo que você faz, um cara que tem a medicina como sacerdócio. Fui professor durante 40 anos na UFMT. E quando eu vim para Mato Grosso, eu vim em 1985, definitivamente em 86, para montar a cirurgia cardíaca no estado de Mato Grosso. E começamos a operar em 1989, 29 de setembro de 1989, a primeira cirurgia. E tivemos que montar toda uma infraestrutura. Porque é complexo, né? Banco de sangue, fisioterapia, fantástico. Você vê a coisa crescer. Na época não existia o fisioterapeuta, era um ou outro, o psicólogo, e toda uma estrutura que nós utilizávamos em São Paulo, conseguimos montar aqui. E foi o pontapé inicial. A partir dali, o avião foi sozinho, piloto automático. E as outras equipes vieram, e as outras equipes já tinham as coisas que alguém montou lá atrás. Sim. Sempre tem, né? Sempre tem um começo. Se não, E nós somos o começo. isso é muito bom. Olha, é muito agradável ouvir a história, né, de quem chegou aí e começou a trilhar esse roteiro, porque eu cheguei aqui em Cuiabá em 88, né? Então, um pouquinho depois. Mas a gente me lembro muito bem assim que tinha muita carência de muitas coisas. E hoje a gente já vê uma estrutura bem Nós temos melhor. Né? ótima estrutura. Nós temos assim, não existia banco de sangue, meu irmão. O banco de sangue, ele existia um banco de sangue para transfusão sanguínea. Aí nós trouxemos do Paraná, da região de Londrina, que começou a fazer o processo de industrializar. O que acontece? Fazer a separação das fases do sangue, dos elementos. Plasma. E para fazer essas cirurgias tem que ter toda uma estrutura, né? Banco de sangue, por exemplo. Então, banco de sangue, você tem que ter uma estrutura de pessoal treinado para isso. Você teria que ter o suporte, hospital com capacidade de sustentar essa estrutura. Apesar de que, nessa época, a cirurgia cardíaca já estava mais evoluída, com os aparelhos necessários já eram descartáveis, mas mesmo assim era complicado, porque você tinha que ter toda uma estrutura de suporte administrativo, medicamentoso, os bancos de sangue, raio-x, hemodinâmica, para que isso se tornasse realidade. E nós fizemos isso. Fantástico, isso é muito bom e precisa ser lembrado, porque hoje em dia, quando a gente pensa em toda a tecnologia que existe, toda a facilidade que existe, a gente está falando de inteligência artificial, está falando de cirurgia por robótica, está falando de terapia gênica, enfim, são temas, né, muito novos assim, que ainda tem muito a caminhar. Mas olhar para trás e ver como é que as coisas foram construídas, né, isso dá muita satisfação, né, em lembrar e dizer que fiz parte desse processo. Né? Para nós é muito interessante, porque existia um livro chamado O Século dos Cirurgiões. É um livro que mostrava o início do procedimento de cirurgia cardíaca, cirurgia em geral, lá em 1700, 1600. Isso foi escrito é um livro super interessante. E ele mostrava como que começou o que nós fizemos. Então ele mostrava como que a anestesia era dada, como que eram feitos os procedimentos. E nós, aqui em 1985, 86, 87, nós éramos o início de um processo que estava em desenvolvimento, mais desenvolvido no estado de São Paulo, mas mesmo assim não no auge, mas ele estava muito mais desenvolvido, que foi desenvolvido pelo Braille.
Dr. Domingos Braille, que foi o professor, o nosso professor, que era discípulo do Zerbini, que foi o primeiro cirurgião cardíaco do país. E aí, nós somos lá do início. Nós não somos velhos, nós temos mais experiência. É isso aí. Mas é tudo muito novo, né? Tudo novo. E hoje a gente vê o seguinte: a gente tem como levantar dados, informações, né? Informação até da Sociedade de Cardiologia, né? Fala de 30% de mortes relacionadas a doenças cardiovasculares. É um número impactante. É um número impactante, mas aí vamos colocar lá outra coisa. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, ela foi desenvolvida em 1987. Eu sou da turma de 82. Eu já estava dentro do Mato Grosso, em 1987, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca. E o que acontece? Você tem os dados. Agora, existem mecanismos de tratamento, que existe um trabalho interessante no American College de 2017. 2019, 2020 já teve problema por causa da Covid, mas 2019 e 2017 ele mostrou um trabalho mostrando que de 17 mil pacientes vistos, houve uma diminuição de 36,6% no índice de óbitos usando a medicação correta. Adequada. Medicação. E principalmente os ansiolíticos. Ansiolíticos. Os ansiolíticos. Eles são quatro tipos de ansiolíticos que estavam nesse trabalho. Então você vê que assim, tem muita gente que tem doença, mas de 2005 para cá, onde nós vimos isso na época em Barcelona, eu estava em Barcelona, nós vimos mostrar que não era uma coisa... Presta atenção. Qual era o nosso grande problema? Nosso grande problema é nós operávamos o indivíduo e falávamos para ele assim, 6, 7 anos nós garantimos e depois... Porque o erro era nosso. O erro não era do doente, nem da cirurgia. Em 2001, 2002, apareceram uns indivíduos que mostraram que a doença que faz a obstrução do vaso não é uma doença de que o colesterol gruda. É uma doença em que você tem um processo chamado imunoinflamatório, que aí você vai usar a imunologia. Você vai pegar os monócitos lá no sistema. Esse monócito vai entrar no tecido, ele vai chamar macrófagos dos tecidos. Esses macrófagos dos tecidos vão reagir com LDL colesterol e formar o processo imunoinflamatório que os vasos vão fechando. Ou seja, não é a questão da placa, é a questão da inflamação que está por trás. A inflamação que está por trás. E hoje inflamação é um tema assim, muito recorrente, está todo mundo falando de inflamação, né? Você trata. Aí para a inflamação você tem medidas terapêuticas de tratamento e tem muitas medidas de prevenção também, né? Sim. Que o conceito de prevenção na cardiologia, em especial, acho que ele tem evoluído muito também, né? Eles acham assim, nem todos os que têm assim, o colesterol normal, todos os exames normais, deixam de infartar. Não, eles podem infartar. Vamos supor que ele tenha um processo inflamatório, mesmo ele tendo, e ele tem uma ligação do LDL com o macrófago dos tecidos, ele vai desenvolver o processo inflamatório, ele vai infartar igualzinho o cara que tem tudo alterado. Isso aí é uma coisa, por quê? Aí você entra na profilaxia. Qual que é a profilaxia? Então você tem alguns mecanismos que você utiliza medicamentosos e da sua vida no dia a dia que vão fazer com que você tenha uma menor probabilidade. Só que hoje nós vimos isso, eu vi isso em 2005.
que existem medicações suficientes que você consegue fazer o controle e diminuir a intensidade dos processos inflamatórios e das placas, certo? Com o remédio. E evitando, diminuindo a cirurgia. Diminuindo a profilaxia, você diminui a probabilidade De ter cirurgia. alteração. Dá para dizer que a tendência das cirurgias, aquelas cirurgias mais comuns de coração para fazer um processo invasivo, a tendência é diminuir? Ela diminuiu. Diminuiu já? Não é a tendência, ela diminuiu nos últimos anos muito. Com o uso de catéter? E usos de Stents. profilaxia, fazer o tratamento. Porque antigamente a gente falava assim, por quê? Porque era a evolução normal da doença. 6, 7 anos ele infartava de novo. E se você fizer, vamos supor, fez um stent, mas você não tem o cuidado de cuidar para que tivesse a prevenção, para que não ocorresse novamente o processo inflamatório, ele vai daqui a alguns anos apresentar de novo. Aí o cara que fez, aí eu fiz um stent hoje, aí daqui 3 anos eu fiz outro stent, por quê? Porque ele não cuidou do primeiro. E nós não sabíamos disso. E muitas vezes nós tirávamos a parede, falávamos assim, vamos tirar a placa. E estava errado, nós não estávamos tirando a placa. Nós estávamos tirando a íntima do vaso, aquela membrana íntima, porque, na verdade, o processo inflamatório não fica do lado... contínuo, né? E ele não fica do lado de fora, ele fica do meio do vaso. Então, alguns conceitos que são básicos. E é importante esse olhar para ver assim, o que é efeito e o que é causa, né? E quando você está vendo a placa ali e você está querendo eliminar a placa, né? Você não está olhando para a causa. Então, aí você tem uma série de componentes que são bioquímicos e tudo mais, que acabam uma medicação ajudando a cirurgia resolve mecanicamente, mas se você não tiver associado a medicação, não adianta nada. E o que a gente tem visto é que já tem um entendimento de profilaxia. Sim. Só que algumas medicações ainda existem discussões com tipo assim, será que se eu aumentar a dosagem de uma determinada, vamos supor assim, uma rosuvastatina, que é uma estatina, eu aumentar a dosagem dela, eu vou ter melhores efeitos? Não. Você muitas vezes aumenta a dosagem, você vai ter o quê? Mais efeito colateral. Mais efeito colateral. Então você deixa uma dosagem menor, associa uma outra que vai potencializar o efeito e a resposta vai ser melhor. Então a associação de medicações, ela é muito mais... E aí vem uma coisa que assim, tem muito a ver com a tua prática e tem muito a ver com o meu trabalho também, que é assim, a personalização, né? Quando você vai manejando o paciente com as dosagens que produzem um resultado mais adequado, a associação que dá o melhor retorno e o olhar clínico, né, que enxerga o paciente e as necessidades reais dele. Você consegue fazer uma fórmula exclusiva para cada um. Olhar clínico, você falou uma coisa certa. Isso, para ter olhar clínico, você tem que ter um comprometimento com o que você faz. E você tem que ter um comprometimento com o seu paciente. E aí o que acontece? Eu fui um dos pioneiros de uso de manipulados na cardiologia no estado de Mato Grosso. Sim. Sim, vocês faziam muita forma para dermatologista, mas pouco para cardiologia. Sim. Mas tem umas coisas interessantes que ocorrem, que a gente fala assim, dentro da medicina, a origem embrionária, que isso é uma coisa interessante. Você coloca uma bula. A bula, ela é uma orientação. Por isso que existem as medicações off-label, fora da bula. Que desde que você assuma a responsabilidade pelos seus atos, você pode prescrever.
E isso daí foi uma coisa muito interessante que aconteceu quando o Conselho Federal de Medicina liberou os médicos para prescrever desde que assumissem a sua responsabilidade. E foi aí que eu assumi a medicação que vocês me ajudaram, que Sim. vocês que fizeram os remédios. Nós não tínhamos, vocês que fizeram. E que interessante isso, né? Porque se a gente trouxer agora bem para perto, né? Pandemia, Covid, tudo muito novo, muito recente e uma coisa alarmante. Quer dizer, essas medicações off-label que já se conhecia, já tinha um experimento e que já foram testadas e estavam produzindo resultado, viraram motivo de política de... Eu sempre sou... Você me conhece bem, Sérgio. O médico, ele não pode juntar medicina e política. A hora que ele politiza, ele vai o seguinte, ó, eu sou médico, você esquece, larga a medicina. Médico e política não combinam. Por isso que justamente, não importa, médico e política não combinam. Todas essas coisas que você tinha em volta, que muitos já estudaram, mas não estava em bula. Uhum. Então você é o seguinte, ó, o problema é seu. Sim, eu assumi. Você sabe muito bem que eu assumi. Falei, não, eu pus minha cabeça a prêmio. Por quê? Porque se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu estava hoje literalmente morto. Mas aqui, olha aqui, existem medicações que na bula não tem, mas a origem embrionária do vaso é igual, é da célula inicial. Então, um remédio que está na bula, excelente para problema nas pernas, esse mesmo remédio serve para problema cardíaco. E foi aí onde eu usei uma medicação em que ela usa, que ela está na bula para a perna, e eu uso no paciente coronariano. Mas a origem embrionária. A aspirina é um caso clássico, né? É medicação de dor, aí começa a ter utilização como anticoagulante. E hoje é um clássico, né? A cardiologia usa muito. Usa, a neuro usa, nós usamos em alguns casos, mas não é a nossa primeira escolha. Existem alguns trabalhos já mostrando que a longo prazo, desde American College, American Journal de 2011, mostrou um aumento, se você usou a longo prazo, da incidência de novos eventos cardiológicos no uso continuado dela, por causa que ela mexe na parede. Existem alguns outros trabalhos em 2019 que apareceram no American College, 2019, agora, que assim, o uso prolongado dela altera a membrana plaquetária. Então, a gente fica assim, mas ela é um clássico. E não tem, isso mostra assim, não tem verdade absoluta, né? Exato. Porque quanto mais... Nós não sabemos nada. Quanto mais se desenvolve a experiência e tal, e esse olhar, eu acho que esse ponto é chave, né? O médico que tem essa capacidade de enxergar o paciente, tem o interesse e atenção de enxergá-lo em toda a sua plenitude, complexidade, né? Consegue atingir resultados bem melhores, bem mais satisfatórios. Você tem resultados, mas você tem que olhar o paciente como um todo, você tem que ser, antes de mais nada, você é um clínico. Por acaso você fez cirurgia cardíaca, por acaso você fez cardiologia. Mas o paciente, ele é um paciente como um todo. Você não olha só a partezinha dele, não. E aí ele envolve, vamos supor, um diabético, um hipertenso, tal, envolve a alteração da visão, o problema oftalmológico não, o problema está no metabolismo. Então, isso você tem que juntar. Doutor Jarbas, entrando num mito que no passado falava assim, essa pessoa já está idosa, tem muito problema cardíaco e tudo mais, né? Hoje a gente vê, não é tão incomum, jovens, né, às vezes numa prática de atividade física e tudo mais, infartando, né? É a informação que não chegava ou o que está por trás? Vamos lá. Os jovens, eles já, o pessoal que eu dei aulas me conhece.
o uso excessivo de substâncias que produzem aumento de massa muscular. Ela tem um efeito colateral. Nós temos um trabalho publicado com eu, Carlos Fetti, Valéria Fetti, em 2015, com atletas. E nós mostramos que um cara com 33 anos tinha uma estrutura cardiológica de um cara de 70. Excesso de anabolizantes. E esse cara morreu. Ele morreu. Ele era um halterofilista, fisicultor. Ele não era fisicultor, ele era um halterofilista, ele levantava peso. Tá. Aí nós mostramos, nós fizemos um trabalho com ele, em 4 minutos de exercício, ele saiu de uma glicose de 120 e foi para 74. Quer dizer, o consumo assustador. Assustador. Então, o que acontece? Mas você, então, eu sou contra os suplementos, desde que, assim, em excesso. Eu passo para os meus pacientes que precisam de melhor massa muscular, mas ele tem um limite. Sim. Ele tem um limite renal, ele tem um limite. Sim, mas se você fizer isso sem limite, vai causar os problemas. Hoje o jovem está entrando, né? Tem gente falando para criança, às vezes, tomar já suplemento proteico, né? Nós não utilizamos isso. A gente dá arroz e feijão ainda para os pacientes novos. Comida de verdade, né? Comida. Mas para o paciente idoso, por que hoje nós temos um maior número de pacientes? E outra coisa, se você olhar, nos últimos anos aumentou. Por quê? Porque nós descobrimos não, aonde que era, assim, qual era o problema? O problema chama-se profilaxia. Então, nós aprendemos a tratar o paciente e manter esse paciente tratado. Então, o risco dele ter uma complicação diminui. Agora, isso não é 100%. Né? E aí vem um ponto que eu acho que é chave, né? Eu volta e meia vejo na farmácia, o pessoal chega e fala, não, eu quero repetir a fórmula, mas você tem ido no médico? Não, ele falou que pode continuar. Tá. Não, mas você tem que ir no médico, você tem que reavaliar, porque teu organismo muda. Né? Acho que a importância desse reforço, né? Porque essa profilaxia, ela não é uma coisa que é feita um dia e você fica um tempão, né? Qual que é uma média de tempo que cada pessoa deve estar voltando ao cardiologista? Eu vou te contar, assim, 2 coisas interessantes. Tem um paciente de Rondônia que veio depois de 11 anos no meu consultório e manteve a mesma receita que eu passei há 11 anos atrás. Ele está ótimo com 82 anos. Mas isso são raros os casos. O certo é, vamos supor, ele dá 11 anos depois, ele veio ótimo, ele manteve exatamente a mesma receita que eu passei. Moro em Rondônia. Tá. O correto é, vocês orientam realmente, correto. É 1 ano. Você não precisa ultrapassar o limite, porque, na verdade, o ciclo de qualquer mudança são 16 semanas. Então, vamos supor, se eu entrar com um remédio aqui hoje, se eu quiser ver o funcionamento dele completo, eu vou ter que ter 16 semanas, 4 meses. Então, o que a gente faz? Em alguns exames, a gente faz cada 6 meses. Primeiro, o seguinte, o cara não tem que ficar indo no médico direto. Sim. Cada 6 meses. E depois, os básicos, que são os coisas, já existe estatística mostrando que o que ele vai ter de mudança é pequena. Mudança em torno de 1 ano. Então, dá muito bem para você ir 1 vez por ano. O que eu recomendo aos meus é 1 vez por ano. Agora o senhor está tocando num ponto, né? Essa questão do ciclo de mudança. Hoje a gente tem um volume imenso de pessoas utilizando semaglutida e tirzepatida para emagrecimento. De diversas origens, né? Vindo do Paraguai, vindo da internet, tem gente vendendo isso a rodo por aí. E as pessoas estão olhando para o efeito imediato, né?
Já tem uma experiência, já tem um olhar dentro da cardiologia que mostra algum benefício ou risco? Olha aqui, ó, Jarbas, não prescrevo. Por quê? Porque eu acho que eu acho que assim, não compensa o risco. Tá. Existem, para alguns vai fazer muito bem e tal, mas é o seguinte, nós temos visto alguns efeitos colaterais. Você não sabe ainda, não tem um estudo sobre os efeitos de doença, assim, tipo de um processo alérgico que tem. Uhum. Eu tenho paciente com Steve Johnson, que é um processo de descamação total, uma doença extremamente grave, foi causado pela medicação dada. Efeitos colaterais muito intensos, e um efeito colateral que eles colocam muito, e assim, tá sempre fala assim, o pessoal fala, ó, não, se quem for usar tem que ficar acompanhando de perto, por quê? Eles podem ter hipotermia, e essa hipotermia, ela não é do remédio, é do efeito colateral do remédio. Vamos supor, a hipotermia é a temperatura baixa, chega a 35. Associado a isso, vem toda uma série de complicações cardiológicas, porque a temperatura está baixa. Está desnutrido. Tá. Por isso, eles têm um metabolismo alterado, emagrecimento muito rápido, hipoglicemia alterada. Então, o metabolismo, o esquema total, leva à hipotermia. Aí ele começa a ter arritmia, ele começa a ter baixa da saturação. Eu tive um paciente que chegou a 74%, que o normal de um paciente de saturação de oxigênio é acima de 90%. Uhum. Ele chegou a 74%. Então, o que acontece? Tem efeitos colaterais, um emagrecimento muito rápido, a pessoa perde totalmente a vontade de comer. E ele causa uma perda de massa muscular, né? Nossa. Massa que é delicado. E assim, acho que o principal tema aí é que o uso indiscriminado, isso está sendo visto assim como uma célula de salvação. E não é uma coisa que você usa uma vez e para, né? Ele está Nós sendo não usado temos, continuamente. nós não temos ainda Um tempo, né? um tempo em que você vai analisar os efeitos colaterais e para quais realmente isso aí é importante para o paciente, que remédio é para o doente. Remédio não é para o indivíduo saudável. E qual realmente é o foco e qual o indivíduo que vai se beneficiar disso daí. Então, isso aí é uma coisa que leva tempo. E, assim, pelo que eu vi, eu não prescrevo. Ou se algum médico quiser dizer, é livre para fazê-lo, mas em função do quê? Por causa daquilo que eu vi. Então, eu tenho uma certa restrição a fazer uso da medicação. E é claro que o paciente cardiopata obeso, quando ele perde peso, ele também diminui os riscos cardíacos, né? Sim, mas você tem que perder peso sustentável. Você não sabe se isso aí daqui a pouco vai ter o efeito rebote. Você não sabe quanto tempo ele tem a durabilidade. Isso aí foi igual. Você lembra? As bariátricas, elas não saíram com uma faixa de assim, curava a diabetes e curava a hipertensão? Aí viram o seguinte, que as bariátricas, elas são ótimas, tem indivíduos que têm indicação, só que não cura diabetes e não cura hipertensão. Quando ele estabilizava no peso, o que acontecia com a pressão? Subia. O que acontecia com o diabetes? Subia. É da célula, não é do corpo. Nós somos muito condicionados ao longo do tempo, e romper esse condicionamento não é um desafio simples, né? É difícil. É difícil. Doutor Jarbas, assim, nessa experiência, jornada toda de muitos pacientes, né? Eu acredito que o senhor sempre se deparou com os desafios da mudança de estilo de vida, da mudança comportamental. O cara chega lá quando ele já está com um problema.
Como que é essa abordagem e como que tem sido o resultado disso? Percebe que isso tem melhorado, as pessoas estão aderindo mais a uma melhor alimentação, a prática de exercício físico, a um controle de estresse, para a melhoria do sistema cardiovascular? Se você for, se você explicar corretamente ao paciente, se você mostrar da onde que vem, como que vem, mostrar que você sabe o que você está fazendo, a resposta é fantástica. As respostas dos meus pacientes são excelentes. Mas você tem que, sabe assim, mostrar para ele e falar assim, aqui funciona assim, 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 mostrar o caminho, o que ele tem que fazer. Não adianta fazer uma coisa mirabolante, porque, primeiro, eu quero fazer uma, que seria ideal, mas uma dieta, você esquece. Muitas vezes ele não tem. Não vai conseguir. Não vai É. conseguir, ele tem que comer o que tem em casa. Uhum. Então, mas se você for bem realista e com o paciente, eu percebi que tem uma resposta muito boa e nós estamos tendo uma resposta muito boa nos tratamentos. Não posso reclamar disso daí. É lógico, no início, o paciente ele fica muito ligado e condicionado a você. Ele fica muito ansioso. Mas eu resolvo. A ansiedade dele é o seguinte: toda receita minha tem o número do meu celular. Se ele precisar, ele liga. Isso aí já lhe dá uma certa segurança. E dificilmente eles me ligam de noite. Dificilmente. Eu não sei, mas quando liga eu sei que é sério. Mas ele tem meu número. O que eu faço? Eu dou o meu número. Porque ele já tem a confiança de que se ele precisar, ele pode ligar para mim. E o resto é com ele, né? E o Não resto é com adianta. ele. Você faz a prescrição. Tem um paciente que chega lá, ele nem conta, né? Mas eu não tomei o remédio. Ou o diabético que come um pudim É. e quer que a glicemia não esteja a 300. É. Olha, o papo está muito bom e eu gostaria que a gente pudesse encerrar isso assim com chave de ouro, né? Que o senhor gostaria de dizer para as pessoas assim que um hábito que amanhã de manhã, se você puder adotar esse hábito, isso vai mudar sensivelmente a sua vida? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem, que desse estudo de 2017 mostrou, no American College, que é se você tem que estar de bem com a vida. Uhum. Então, uma das preocupações assim que levam muitos indivíduos a ter até lesões maiores, porque o seu estado de estresse diminui a sua imunidade. E essa diminuição da sua imunidade, ele leva a que você tenha mais complicações, mais doenças. Primeiro, estar de bem com a vida. Segundo, saber, assim, andar de uma forma correta, né? Isso aí eu nem posso falar muito porque eu sou desse jeito. Mas assim, fazer algum exercício, evitar assim excessos. Tanto de remédio, muitas vezes toma excesso de remédio. O excesso de remédio também faz mal. Então é o seguinte, ser uma coisa assim moderada. Exercício é interessante, alimentação correta é interessante, estar de bem com a vida é interessante. O estresse... esse estar de bem com a vida é uma coisa fantástica. Eu falo que todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu procuro... primeira coisa que eu procuro me lembrar, algo que eu tenho me condicionado, é a sorrir. Sorrir já vem uma sensação de gratidão, de agradecimento. Diz, olha, estou vivo, né? Estou vivo, estou aqui, estou bem. E aí aquilo já parece que muda um pouco o dia, né? Você tem, vamos supor, você tem vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, sim, mas faça gradualmente. Foi assim que aconteceu minha vida inteira. E o Zerbini ele falava assim, nada resiste ao trabalho. E nada resiste ao trabalho. Ocupação, né? Você fazer, você cresce, você tem que tomar cuidado com uma ambição que muitas vezes ela não é necessária, certo?
Mas você estando de bem com a vida, eu acho que já é uma grande coisa. Essa é uma lição fantástica. Tá aí, ó. Nós estamos chegando ao fim de mais um Biologicast com essa mensagem maravilhosa aqui do Dr. Jarbas. Esteja de bem com a vida, tá? Busque aquilo que te faz feliz e viva a vida na plenitude, né? Ninguém pode ter a vida que talvez sonhe ou queira, acha que é a ideal, né? Mas a sua vida é a que você deve viver e fazer dela a melhor possível, tá? Peço a você que curta, que compartilhe, que se inscreva nos nossos canais. Esse episódio está no YouTube e nas plataformas da Amazon. Tá? Um grande abraço, um prazer ter você aqui conosco. Dr. Jarbas, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite. Vocês estão à sua disposição. Muito obrigado. É assim.